nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz de lâmpadas ou da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz que precisarão. Nunca mais haverá noite. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, o capítulo 1. Começamos hoje uma conversa pelas páginas do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Para você que é novo, acabou de comprar ou ganhar sua Bíblia, é o último livro da Bíblia. Apocalipse. Para você que é crente velho e não tem o hábito de ler a Bíblia, é o último livro da Bíblia, fácil de achar. Apocalipse. Você achou? Marque a página da sua Bíblia e ore comigo. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está em nossas mãos, que o Teu Espírito nos coloque em os nossos corações. Pedimos-te, Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja soprada pelo Teu Espírito para todos e cada um de nós. Livra-nos do erro, do engano, livra-nos da mentira e guia-nos à Tua verdade, pelo Teu Espírito, como o Senhor Jesus nos prometeu. Pedimos que seja assim, Pai, para a glória do Teu nome, em os nossos corações. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do Teu nome, em as nossas mentes. Pedimos-te assim, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nossa igreja, em nossa cidade, em o nosso país. Que a Tua palavra produza frutos em nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Em um versículo apenas, a Bíblia Sagrada diz muita coisa, muita coisa. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação. A palavra de Deus é revelação. A verdade do Evangelho é revelação. Diferente de dedução. Diferente de conclusão após pesquisa. Diferente de intuição. Diferente de percepção. Diferente de investigação. A palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus é algo a que não teríamos acesso se Deus não a tivesse revelado. Na verdade, é algo a que não temos acesso se Deus não nos revelar a sua palavra. Se Deus não nos der a sua palavra. Na linguagem de Jesus, se o Espírito Santo não nos convence da verdade, nós não temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus é revelação. Descortina para nós uma realidade. Porque revelar é tirar o véu. Revelar é levantar o véu. Para nos permitir ver algo que estava velado, escondido, oculto. Então, revelação de Jesus Cristo. Revelação que pertence a Jesus Cristo, ou a revelação que procede de Jesus Cristo. Revelação que procede de Jesus Cristo. Jesus levantou o véu e nos permitiu ver uma realidade. Na verdade, revelou a João. João na ilha de Patmos, no dia do Senhor, o domingo, no dia do Senhor,
João, na ilha de Patmos, recebe essa revelação. Lhe é permitido ver uma realidade que, se Jesus não revelasse para ele, ele jamais poderia perceber, intuir, imaginar sequer. Então é a revelação de Jesus, porque Deus deu a Jesus. Deus deu a Jesus. Isso é interessante, porque quando perguntaram a Jesus a respeito do dia do Filho do Homem, do cumprimento das últimas coisas, Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Mas agora, morto, ressurreto, exaltado e à direita do Pai, o Pai lhe concede saber. Por isso o Pai revela ao Filho e o Filho revela a João, para que João revele aos servos de Deus, ao povo de Deus. E como é que o Filho revela a João? Através de um anjo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele, Jesus, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. É um anjo portador da mensagem. Porque os anjos falam na igreja. Os anjos falam trazendo mensagens de Deus. Os anjos são os mensageiros de Deus. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, é um texto que fala de mensagens angelicais. Paulo apóstolo, por exemplo, diz em Gálatas capítulo 1: se um anjo do céu lhes comunicar um outro evangelho, que não esse que nós anunciamos, que seja amaldiçoado, maldito. Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 1 da primeira carta, dizendo o seguinte: não quero que vocês fiquem confusos, entrem em confusão, se percam, nem por cartas que circulam pela igreja, nem pelos falsos profetas, nem pelos anjos. Os anjos falam, os anjos trazem mensagens, e os profetas falam, porque os anjos falam na boca dos profetas. Por isso é que o apóstolo Paulo em Coríntios 14 diz que o anjo do profeta está submisso ao profeta, está sujeito ao profeta. É por isso que ele diz que o profeta deve falar, e depois a igreja deve julgar a profecia, discernir a profecia. Ora, se o apóstolo Paulo tivesse certeza que toda a profecia tinha como origem o Espírito Santo de Deus, ele não mandaria a igreja julgar o profeta e a profecia, porque estaria mandando julgar o Espírito Santo de Deus que fala no profeta. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina e a Bíblia Sagrada nos ensina é que os anjos são mensageiros. Por isso é que Paulo escreve à igreja de Corinto e diz o seguinte: cuidado com os anjos. Cuidado com os anjos, porque Satanás se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros, isto é, os ministros de Satanás, os seus anjos caídos, também se disfarçam de anjos de luz. Por isso é que João, o mesmo que foi quem recebeu a revelação do Apocalipse, João escreve na primeira carta, capítulo 4, que nós devemos provar a todo o Espírito, para saber a origem do Espírito que fala e que ministra. Eu não tenho a menor dúvida, e com tristeza e pesar e lamento eu digo, que há muita profecia que não tem origem no coração de Deus, e que é semeada no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, por ignorância da palavra de Deus, ou por falta de discernimento espiritual, tem seguido doutrinas de anjos caídos. Por isso, quando abrimos a palavra profética do Apocalipse, há uma exortação clara. Esta é uma revelação que pertence a Jesus, que procede da parte de Jesus, que
que ele recebeu do Pai e pelo seu anjo revelou a João para que anunciasse ao povo de Deus. O povo de Deus, as 7 igrejas da província da Ásia. Versículo 4. João escreve às 7 igrejas da província da Ásia. A carta às 7 igrejas não é uma carta ou 7 cartas às 7 igrejas específicas apenas, mas sim a carta a toda a igreja. 7 é o número da plenitude, da completude. É o número da integralidade. Quantas vezes devemos perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Isto é, devemos perdoar completamente, absolutamente, inteiramente. Devemos perdoar sem deixar nada sem ser perdoado. Então, as 7 igrejas, a totalidade da igreja. Esta palavra diz respeito àquela igreja para quem João se dirigiu, mas também a esta igreja que lê a palavra de Deus, que é viva nessa noite. E qual é o conteúdo da revelação? O conteúdo da revelação está aí, no versículo 1. O que em breve há de acontecer. As coisas que em breve acontecerão. Em breve. Em breve. E isso é importante registrar e sublinhar. Por quê? Porque toda palavra profética e toda revelação de Deus foi concedida para um povo, um tempo, uma época. Para esse povo que recebeu a palavra de João, para aquelas igrejas da Ásia, para aquela igreja daquele momento da história. E depois é usada lá para o futuro. Mas não há nada na Bíblia Sagrada que diga só a respeito do futuro, sem que tenha dito aos seus ouvintes originais. A palavra de Deus primeiro vem aqui, para os ouvintes originais. E algumas das coisas que foram ditas aqui, elas ganham significado e reverberam na história, apontando para realidades futuras. Mas elas foram ditas aqui, com significado aqui. Por exemplo, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome do menino será Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Quem é a virgem que concebe? Maria. Quem é o menino? Jesus. Como é o nome de Jesus? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas não foi isso que Isaías disse. O que Isaías disse foi uma mensagem de Deus para o rei. E disse assim: olhe, Israel está em guerra. O exército inimigo parece maior. Você, rei, está com medo. O povo está acuado. Mas Deus está conosco. Você não acredita, mas você não sabe, nem a rainha sabe, mas a rainha está grávida. A virgem ou a jovem senhora ou a rainha está grávida. E ela vai ter um filho. E quando o menino nascer, você vai ver que Deus está conosco. E por isso o povo vai chamar esse menino de Emanuel, Deus conosco. Mas porque disse aqui para o rei Acás, para o povo de Deus, quase que 800 anos antes de Jesus, essa palavra foi usada lá no futuro. Da mesma forma que Oséias capítulo 11, o profeta diz assim: do Egito Deus chamou seu filho. Quem é o filho que Deus chama do Egito? É o povo de Israel. E Deus traz esse menino do Egito pelas mãos de quem? De Moisés. Só que quando chega em Mateus, o Mateus vai dizer que Deus chamou o seu filho do Egito. E esse filho é Jesus. Que quando houve a matança dos inocentes promovida por Herodes, Jesus, ou José, levou Jesus para o Egito. E do Egito voltou. E quando Jesus volta do Egito, Mateus diz: para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei o meu filho. Mas primeiro falou aqui. Logo, quando vamos olhar o Apocalipse, nós não vamos conversar, em primeiro lugar, a respeito do fim do mundo, das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Nós temos que olhar primeiro para as coisas que aconteceram num breve espaço de tempo,
desde que João pronunciou essas palavras, ou escreveu e divulgou essas palavras. Que tempo é esse? Provavelmente o ano 95 da era cristã. O imperador é Domiciano, o imperador romano. O imperador romano deflagra uma perseguição incomparável contra Israel. Os cristãos estão literalmente sendo comidos vivos nas arenas, devorados pelos leões. A igreja está debaixo de um ataque violentíssimo. A igreja está oprimida. O Império Romano parece mais forte do que nunca, parece inabalável. A igreja está em aflição, em tribulação, em agonia. O povo está acuado. E Jesus então chama João e diz: João, diga ao meu povo que eu estou no comando, eu estou no controle. Diga ao meu povo que o verdadeiro senhor da história não é César, o imperador romano. Que o verdadeiro reino que domina a história não é Roma. Diga ao meu povo, e manda uma palavra de esperança para o povo. Esta palavra tem a ver com a profecia de Daniel. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, ele tem um sonho. Qual é o sonho de Nabucodonosor? É uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, os membros de bronze, o quadril de bronze, os membros inferiores de bronze, os pés de barro, tornozelo de barro. E Daniel interpreta esse sonho dizendo: olha, é uma sucessão de reinos. A cabeça de ouro é a Babilônia. E Nabucodonosor fica muito feliz. Mas depois do seu reino virá outro, o Império Medo-Pérsia. Depois virá outro. Depois virá outro. Depois virá outro. Até que virá o Império Romano. E nos dias do Império Romano, uma pedra lançada não por mãos humanas virá do céu e reduzirá a estátua a pó. E se estabelecerá um reino que não tem fim, um reino eterno, um reino para sempre. Mas a igreja está perseguida, Roma está mais forte do que nunca. Já se passaram quase 70 anos que Jesus havia morrido. E você imagina o conflito dessa gente. Jesus vem e anda sobre as águas, dá ordens aos espíritos das trevas, subjuga os espíritos das trevas, ele cura os leprosos, ele faz o cego ver, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir, ele multiplica os pães. Jesus ressuscita pessoas e diz: eu e o Pai somos um. O Messias sou eu, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Eu sou a pedra lançada, não por mãos humanas. Eu vou restaurar a história de Israel. Eu sou o rei de um reino que não tem fim. Mas o rei de um reino que não tem fim morre crucificado. Passam-se 70 anos de sua crucificação, e Roma está mais forte do que nunca. E aqueles que creram na ressurreição de Jesus já estão começando a entrar em conflito, em confusão, já estão sucumbindo à pressão de Roma, já estão abandonando a fé, já estão se entregando a outros deuses, já estão ouvindo outros profetas, já estão abraçando outras verdades, dizendo: nós acreditamos num Messias falso. Não era verdade, o reino de Deus ainda não chegou, o reino de Deus ainda não foi inaugurado, Roma ainda não foi destruída, não foi aquele, nós estamos frustrados. E então aparece Jesus e fala com João, e diz: João, sou eu estou vivo, eu estou vivo. A eternidade está presente na história. E como é que Jesus deixa isso muito claro? Versículo 4: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Versículo 18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, da morte e do mundo dos mortos. João, eu estou vivo.
Era verdade, eu inaugurei o reino do meu Pai, eu trouxe a eternidade para a história, eu invadi o tempo, o divino veio ao mundo dos homens, ressuscitou, eu estou vivo, eu estou falando com você. E nesse momento parece que João pensa assim, mas será que é Jesus mesmo? Será que não é uma alucinação? Será que não é um anjo de luz querendo me enganar? O apóstolo Paulo já disse, o que está acontecendo? O que é que eu estou vendo? Quem é esse? E Jesus então aparece para João com características absolutamente reconhecíveis do Messias. Capítulo 1, versículo 13. Primeiro, ele é semelhante a um filho de homem. Segundo, ele tem um cinturão de ouro ao redor do peito. Vestes sacerdotais, pureza, integridade, justiça. As roupas dos profetas, dos sacerdotes, cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos brancos como a lã. O ancião de dias, brancos como a lã. Dos seus pés como bronze numa fornalha ardente. Você se lembra de alguma vez Deus estar presente numa fornalha ardente? Aonde foi? Na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha. 3 príncipes de Israel. E quem olhava para a fornalha de fora não via 3, via 4. É como se Jesus estivesse dizendo: João, você conhece a profecia, você conhece o livro de Daniel, leia o capítulo 7 de Daniel e veja como o Messias foi descrito, como um filho de homem, como aquele que tem os cabelos brancos como a lã, como aquele que está no meio da fornalha, com o seu povo. Não duvide, sou eu. No capítulo 7 de Daniel, João vai ler a profecia, ele vai encontrar que aquele descrito no capítulo 7 tem uma língua de fogo. Da boca de Jesus aqui, diante de João, a espada que sai, mas a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Sou eu mesmo, João. Eu cheguei, eu estou vivo. Eu vim em socorro da minha igreja, eu vim em seu socorro. Eu estou aqui, não tenha medo. A eternidade invadiu o tempo, o divino invadiu a história. Sou eu. E aqui está a chave para o Apocalipse. Não creio que o Apocalipse diga respeito só ao passado, ao tempo de João, do Império Romano, de Domiciano, nem somente a respeito do futuro, do fim do mundo, das últimas coisas, da batalha do Armagedon, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, do milênio, essas coisas que nós estamos acostumados a associar ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Apocalipse é um livro sobre o fim do mundo. Não, não é um livro sobre o fim do mundo. É um livro que fala da realidade do reino de Deus presente na história. É um livro escrito para quem está assustado com a Babilônia, para quem está assustado com Roma, para quem está assustado com a Síria, para quem está assustado com o Estado Islâmico, para quem está assustado com esse imperialismo econômico que condena milhões e milhões de pessoas à pobreza, à fome, à miséria. Quais são os cavaleiros do Apocalipse? Guerra, peste, fome e morte. Você acha que os cavaleiros ainda estão por vir? Guerra, peste, fome e morte. Você não acha que nós vivemos num mundo em que os cavaleiros do Apocalipse estão rodeando a terra? Apocalipse é um livro para quem está assustado com São Paulo, para quem está assustado com a violência das ruas. Apocalipse é um livro para pessoas que olham para as manchetes dos jornais, os fatos do cotidiano e não conseguem perceber a bondade, o amor, a misericórdia, a graça de Deus, o poder de Deus, a ressurreição, o poder da ressurreição e da vida sobre a morte.
É só notícia ruim, é só tragédia, é só maldade. Esse mundo vai de mal a pior. Onde é que nós vamos parar? Nós não enxergamos Deus na nossa realidade. Não enxergamos Deus nas nossas cidades. Não enxergamos Deus nas páginas dos nossos jornais. Então vem Jesus e diz: parem, prestem atenção. O reino de Deus está presente na história. O eterno invadiu a história. Eu estou vivo. E eu vou mostrar para você, João, o que vai acontecer em breve, nos próximos dias, daqui a pouco. E Roma desmorona debaixo do juízo de Deus. Porque todos os impérios humanos desmoronaram, cada um a seu tempo, e Roma desmoronou. E qualquer império que queira confrontar a autoridade de Jesus, o Cristo vivo e ressurreto, na história, vai desmoronar. Por quê? Porque chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. O Egito sucumbiu, a Babilônia sucumbiu, a Síria sucumbiu, os persas sucumbiram, a Grécia sucumbiu. Vai sucumbir tudo diante de Jesus, porque Ele é o único que venceu a morte. Esse é o Apocalipse. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. O reino de Deus está presente na história. O reino de Deus está presente na história. João, abra seus olhos. João, eu vou levantar o véu para você enxergar. Você está muito preocupado com o dragão. Você está muito preocupado com a cauda do dragão. Você está muito preocupado com a besta, com o anticristo. Eu vou te mostrar a festa no céu, o trono de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive, é digno de receber glória, honra e poder, todo louvor e toda adoração. Eu vou te mostrar, João, todos os deuses da terra depositando suas coroas aos pés de Jesus, o Cristo de Deus. Eu vou te mostrar, João, o leão da tribo de Judá. Eu vou te mostrar, João. Você está preocupado com muita coisa, João? O meu povo está com medo, está acuado. Mas eu vou te mostrar quem manda nessa história sou eu. Eu fui morto, mas estou vivo. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu, João, sou. E sabe que quando você olha para a história, você pensa assim: quem será a besta? Quem será o anticristo? Agora inventaram um negócio de chip, circulando pela internet, bobagem. Jogue isso fora, besteira, jogue isso fora. Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, estava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte. Você já está numerado. Se você é cidadão, você já está numerado. Tem CPF e RG. Não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Teve um terremoto. É porque nos últimos dias teremos terremotos. Faz tempo que tem terremoto, pessoal. Hoje a gente consegue medir. Faz tempo que tem terremoto. A maldade do Estado Islâmico, a maldade que é feita no mundo, ela foi feita com requintes de crueldade na Assíria, na Babilônia, o Império Romano. Maldade. Faz tempo que tem maldade. Você quer uma maldade maior do que crucificarem um homem inocente num julgamento fraudado? Um homem que andou por toda parte fazendo bem, que identificou-se como o príncipe da paz. Maldade sempre teve. Doença. A AIDS é o flagelo de Deus. Não, e teve a febre amarela. E teve tanto. Aí a gente fala assim: quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Mas esse Papa é tão gente boa, o Francisco. Papa Francisco é o anticristo, é a besta? Para com isso. Aí você vai falar assim: presta atenção, ele é gente boa, por isso que ele é a besta, ele vai enganar você.
Mas se o cara é ruim é porque ele é ruim, se o cara é bom é porque ele é bom. Mas já teve um monte de papa que foi besta. Quer dizer, na subcultura religiosa, né? Mas de verdade também teve um monte de papa besta. Já teve um monte de papa anticristo. Porque essas figuras do Apocalipse, elas são arquetípicas. Todo sistema humano tem sua besta, tem seu anticristo, tem seu dragão, tem seu bode expiatório, tem seu cordeiro, tem seu leão. São figuras que estão presentes. Por exemplo, na sua vida deve ter um bode expiatório. Tudo que dá errado com você, você bota a culpa no bode. É por causa do meu pai, que quando eu era pequeno me batia com fio de ferro. Aí o seu pai fica culpado o resto da sua vida, todos os seus fracassos, todas as suas mazelas. Na sua família, por exemplo, tem um bode expiatório, tem uma besta. Sua família, se tiver uma só, tá bom demais. Imagina você chega em casa, começa a ler o Apocalipse, aí dá uma olhada pro seu marido assim. Aí ele fala, por que está me olhando assim? Fala, eu estou lendo aqui sobre a besta. Já pensou? Todo sistema humano tem um anticristo. Toda sociedade humana tem os seus centros que conflitam contra o reino de Deus. Tem as suas personagens, as suas figuras, as suas forças malignas. E se nós olharmos para o Apocalipse, tentando identificar, o mercado comum europeu é o anticristo. O humanismo filosófico é o anticristo. Nós vamos nos perder. O Mikhail Gorbachev já foi a besta. Lembra do Mikhail Gorbachev? Ninguém lembra do Mikhail Gorbachev, aquele dirigente russo que tinha uma manchinha assim na testa? Então já foi a besta. A marca da besta estava na testa, inclusive. Os teólogos norte-americanos disseram isso, que a marca da besta estava na testa do Gorbachev. E eu não quero dizer que ele não era uma besta. Também não quero dizer que era. Eu só estou querendo dizer que nós não vamos nos perder tentando interpretar as realidades da nossa sociedade, política, econômica, cultural, social, religiosa, espiritual, como dizendo respeito ao fim do mundo, porque há um conflito aqui e agora entre o reino de Deus que está presente aqui e o império das trevas. Essas teorias de conspiração, de que o diabo vai conquistar o mundo, não precisa, já é dele. A Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. Quem tem um plano de conspiração é a igreja do Senhor Jesus. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está com medo nesse atual momento não é a igreja de Jesus, é o inferno. É o diabo quem está reforçando os trincos de suas portas, porque a igreja vai passar por cima, em nome de Jesus, que sempre a conduz em triunfo. Nós somos mais do que vencedores, fora o medo, fora a insegurança, fora a desesperança, fora a incredulidade, fora tudo isso, nós somos de Jesus. É isso que o Apocalipse está dizendo. O Ed, você está dizendo que não vai aparecer o anticristo? Você está dizendo que não vai aparecer a besta? Você está dizendo... Não estou dizendo isso. Você não está dizendo que não vai ter a grande tribulação? Você está dizendo que não vai ter o milênio? Não, eu não estou dizendo isso. Nós temos 21 capítulos. Eu só estou no capítulo número 1. Eu só estou querendo dar para você a base da minha leitura e da minha interpretação do Apocalipse. Qual é? A gente tem o chão da história e a gente tem a eternidade. A gente tem o faraó, a gente tem Nabucodonosor, a gente tem Artaxerxes, Dario, Alexandre o Grande, Hitler, a gente teve Gengis Khan, a gente tem aí um monte de tranqueira, mas a gente tem acima de todos eles, aquele que é, que era e que há de vir. E esse que é, que era e que há de vir, veio aqui, nesse mundo aqui, onde nós estamos, e trouxe a eternidade para cá. A partir desse momento, quando nós nos encontramos com Jesus, a história não é mais aquilo que aparece no jornal apenas. Por trás de tudo que aparece no jornal, existe o passear do reino de Deus, que dá os seus sinais aqui e agora. O Apocalipse fala do eterno
aqui e agora, do eterno agora para nós. Isso para nós é fonte de muita consolação. Você pensa que a sua história é fruto do acaso? Você pensa que você mora em São Paulo porque foi transferido pela sua empresa? Você pensa que casou com a pessoa que casou porque você escolheu? Você pensa. É bom que você pense, que você tome decisões, que você vá fazendo as coisas. Mas não se esqueça que por trás das obras humanas, das mãos humanas, dos fatos e das notícias, está um Deus soberano conduzindo a história para o seu final. Por trás de tudo que acontece com você, está um Deus conduzindo a história. Isso não exime você da sua responsabilidade. Mas a sua vida não está na sua mão em termos absolutos. Tem um que é, que era e que há de vir, que é acima de todos. Esse é Jesus. Sabe quem ele é? O capítulo 1, versículo 5. Jesus Cristo, a testemunha fiel. Tudo o que ele revelou a respeito do Pai era verdade. Eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Tudo que podemos saber do Pai eterno está revelado no Filho que se esvaziou e veio à história. Testemunha fiel. Segundo, capítulo 1, versículo 5. Ele é o primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar. Aí você me pergunta, mas Lázaro não ressuscitou antes de Jesus? Ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus foi o primeiro e até agora o único que ressuscitou e não morreu nunca mais, está vivo. Então ele é o primeiro dentre os mortos, o primeiro a vir dos mortos, o primeiro da ressurreição. E ele é também o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Você imagina se existe alguém, nós cantamos aqui, o nome que está acima de todo nome, é Jesus. Mas além de ser a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Jesus é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Quando a gente pensa, quando você lê Apocalipse, eu encorajo você a ler Apocalipse na sua casa. Vai aparecer um monte de monstro. Vai aparecer multidão de anjos, milícias espirituais. Você vai dar de cara com o anticristo, com a Babilônia terrível. Você vai olhar e vai estar tudo aqui. Leia Apocalipse. Mas você vai ver os anjos ao redor do trono. Você vai ver Deus, você vai ver Jesus, você vai ver a autoridade do mundo colocada debaixo dos pés de Jesus. E nós vivemos num planetinha de nada, numa galáxia que tem quantos bilhões de estrelas, girando ao redor de uma estrelinha de quinta grandeza, né? Que é o Sol. Nós somos um planetinha. E nesse planetinha somos 7 bilhões de seres humanos. E sabe lá quantos bilhões de espécimes humanas. Num planeta ou num universo que existe, sabe lá quantos bilhões de anos. E aí tem eu aqui, preocupado que vai ter um corte na minha empresa em 2015, porque estamos em crise no Brasil. Eu aqui. Preocupado que vai diminuir o dízimo da IBAB, porque se o corte pegar você já não vai contribuir. Eu aqui preocupado com o meu diagnóstico, que eu vou no médico quinta-feira, estou preocupado com o meu diagnóstico. Eu aqui sem dormir por causa do meu chefe, que não reconhece o meu valor e não me dá oportunidades. Eu aqui, que briguei no almoço com a minha sogra, estragou meu dia. Eu aqui... Eu sou um grãozinho no meio de tudo isso, dessa história do Apocalipse. Eu sou um grãozinho
Mas aí vem Jesus, coloca a mão no meu ombro e diz: Ed, eu sou aquele que te ama. Eu te chamo pelo nome, me dá aqui a sua mão. Vamos lá buscar esse diagnóstico, eu vou com você quinta-feira. Vamos atravessar essa crise econômica. Vamos fazer planos para o futuro. Vamos tomar providências. Vamos confrontar essa sogra. Jesus vai com você, meu irmão. Ele vai. Você quer ter uma conversa séria com seu marido, com seu filho, com seu pai? Você quer olhar na cara do seu chefe sem ter medo dele, sem se diminuir, sem abrir mão da sua dignidade? Eu vou com você na reunião com o seu chefe. Eu vou com você. Você está chorando que perdeu alguém? Vai ter que passar mais uma noite. Eu vou com você passar essa noite, porque eu sou aquele que te ama. Mas o Senhor não é o leão da tribo de Judá, que o céu está diante do Senhor e tal. Eu sou tudo isso. Mas eu sou, antes de qualquer coisa, aquele que te ama. Eu lavei você com meu sangue, e você pode invocar o nome do meu Pai, usando o meu nome, e o meu Pai vai abençoar você. É isso que nós celebramos aqui. O gigantismo do universo, a absoluta soberania de Jesus Cristo, morto e ressurreto, que tem as chaves da morte e do mundo dos mortos, o mundo assustador que a gente vive, São Paulo.sp, que é uma cidade terrível, mas nós somos o povo que Jesus ama. Você é alguém a quem Jesus ama. Se você acha que você é um grãozinho e que a sua história não quer dizer nada, o Apocalipse foi escrito para você. Jesus vai abrir os seus olhos e mostrar o amor dele por você, assim como ele mostrou o amor dele pela sua igreja ao longo da história, assim como ele foi tomando providências ao longo da história para ter na palma de sua mão todos aqueles que invocam o seu nome e que o chamam de Senhor. É isso que nós vamos celebrar hoje à noite. Jesus, aquele que nos ama, e com o seu sangue nos libertou do império das trevas e nos constituiu um reino de sacerdotes e nos colocou no governo da história com Ele, para servirmos como Ele nos ensinou a servir, não como leão da tribo de Judá, porque Jesus não governou como leão da tribo de Judá. Jesus governou como um cordeiro, não com o cetro de quem está no trono, porque Jesus governou com a bacia e a toalha. Foi assim que ele fez. Nós somos esse reino de sacerdotes, para governar em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Ele, Jesus, que tem a chave da morte, do reino da morte, e é Ele que é o dono do mundo. Nós somos o povo de Jesus, sem medo, sem desesperança, sem incredulidade, sem engano, sem mentira, sem tirar os olhos de Jesus. Vamos ter a coragem de levantar o véu do nosso mundo e da nossa cidade e ver como Deus quer nos usar em São Paulo.sp, Recife.sp, Fortaleza.sp, Porto Alegre.sp, Nova York, onde Deus quer nos usar. Nós somos o povo de Jesus Cristo. O povo de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o rei acima de todos os reis, mas especialmente, nós somos o povo de Jesus Cristo, aquele que nos ama, e é por isso que nós andamos com Ele. Vamos celebrar ao nosso Senhor Jesus nessa noite, e cear, repartir o pão e o vinho, em memória de Jesus, porque Ele está vivo, está no meio de nós. Amém.